Bom dia. Bom, então agora a gente vai começar as nossas palestrinhas, tá? E eu tive o prazer de ser convidada para apresentar o Geraldo. Geraldo Franciscani, né? Então, o Geraldo tem graduação em mestrado em Ciência da Computação pela UFMG. Ele trabalhou em uma ferramenta de recomendação de formas de visualização e é um dos desenvolvedores da plataforma Visualize para análise sobre médicos especialistas. E hoje, no laboratório da Pegas, ele desenvolve visualização para grandes bases de dados. Em 2014, em uma equipe de 4 alunos de tecnologia, Geraldo ganhou a maratona Hackathon Itaú Unibanco, a primeira maratona de programação realizada por uma instituição financeira no Brasil. Com o projeto Conta Inteligente, o time dos meninos desenvolveu um sistema de gestão financeira em que um consultor virtual auxilia a compreensão de gastos e ajuda na tomada de decisões, utilizando diversas tecnologias como Ruby on Rails, que é para desenvolver aplicativo, Python, D3 e a linguagem R. Bom, hoje o Geraldo é um dos atuais jogadores do West Brom United, que é um dos times do campeonato da primeira divisão do DCC. Ele é um grande consumidor de café e um apaixonado por cachorros. Bom, Geraldo, obrigada por ter aceitado o convite. Você tem de 25 a 30 minutos. Bom dia, né? Adorei a apresentação, né? Sensacional. Ali na esquerda do PDF, penúltimo. Embaixo. Bom dia, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Porque eu sou péssimo no microfone. Dá para todo mundo ouvir ou não? Bom, meu nome é Geraldo Franciscani Júnior. A Larissa já me apresentou, então acho que dispensa apresentações, mas meu background é... Eu fiz a graduação aqui em visualização de dados também. Meu foco sempre foi visualização de dados. Eu fiz meu mestrado aqui, agora estou entrando no doutorado. Tudo em visualização de dados. E eu trabalhava geralmente com recomendação de visualizações de dados, de técnicas de visualização de dados. Bom, eu queria passar um pouco, eu queria fazer uma apresentação mais light para vocês. Eu vou passar um pouco dos slides, depois eu vou mostrar os negócios legais que dá para fazer. Eu queria saber aqui quais cursos que a gente tem aqui, só para poder... Tem computação? Tem gente? Estatística, acho que é a maioria, né? Ciências atuariais, tem também. Matcom, né? E deve ter alguém de tecnologia de informação, a gente todo fala, né? Bom, então, eu acho que só falar um pouco de visualização de dados, pessoal. Enfim, acho que hoje em dia a gente pode ter um trabalho violento, mas é igual a gente vai publicar um artigo, você tem um trabalho violento, se você não souber escrever esse artigo, se não souber apresentar esse artigo, eu acho que você não vai conseguir passar, né? Então, visualização de dados é a mesma coisa. A gente teve muito isso no projeto, vindo da estatística, que eles tinham ótimos algoritmos, tem muito louco, e chegava aqueles dados, os gráficos não eram tão chamativos, ou então talvez a gente apresentava as formas, as coisas de formas erradas, e isso acaba desinteressando um pouco o usuário. Então, o que eu acho muito legal nessa parte, principalmente na parte de mercado aliado à pesquisa, é que a gente pode pesquisar e a gente vai usar sempre no futuro. Então, assim, quando a gente chegar e falar assim, não, visualização de dados, é realmente a gente pegar e pensar na melhor forma de apresentar, sabe? Às vezes, visualização de dados não é só gráfico de pizza, essas coisas. Às vezes, você faz uma tabela que ela seja realmente interessante para o usuário. Então, você faz uma apresentação que ela seja realmente interessante para o usuário, que ajude isso a interpretar
esse usuário interpretar o que você está querendo falar, isso a gente já considera visualização de dados. Eu quero saber aqui, quem já programou para a web aqui? Fazer coisa de front-end, alguém já fez? Beleza, duas vezes, então tá. Bom, é porque é o seguinte, eu vou focar um pouco na implementação e visualização de dados, só que uma coisa seria interessante a gente já ter essa programação para a web, para a gente poder fazer coisas mais avançadas. Mas, acho que todo mundo aqui, então grande parte aqui, já programou em R, certo ou não? Então, o R, a gente tem o Luiz que falou aqui para vocês, que é um mágico do R. Então, assim, todos esses gráficos que vocês viram que o Marquinhos mostrou, eles foram feitos em R. E o que aconteceu? A gente planejou essas visualizações, a gente pegou e falou assim, qual visualização que a gente vai usar? Eu vou mostrar o processo para vocês. A gente pegou e falou assim, que paleta de cores que a gente vai usar, como é que fica a disposição dos dados, se a gente precisa de linha, se a gente precisa, quanto de tinta a gente vai colocar nisso aqui. Aí o Luiz pegou com os meninos, cara. Fala mais alto pro pessoal, porque o YouTube não está escutando você. Ah, tem que falar. O pessoal do YouTube. Oi. Bom dia, pessoal. Bom, enfim, aí o Luiz e os meninos aqui, eles pegaram, e foi o Luiz que fez, na verdade, foi não. A parte visual. Enfim, a parte visual o Luiz pegou, e a gente já tinha desenhado, a gente desenha na mão mesmo, assim, faz um mockup, ele pegou, passou isso pro R, e a partir daí a gente começou a ganhar uma visibilidade muito maior do que a gente já tinha, porque assim, igual eu falei, coisas muito boas, sem ter a parte de apresentação, elas não se tornam tão boas. Então, beleza. Então, meu background, a Larissa já me apresentou. Algumas motivações da área, ou seja, essa área de visualização de dados aqui, pessoal, ela está presente em todas as áreas. Então, assim, desde a parte de procurar anomalia no SUS e apresentar esses dados, até a parte de como você vai apresentar, sei lá, o dentista, como que ele vai apresentar para o cliente dele, né, para o paciente dele, uma cárie nos dentes, enfim, tem toda aquela parte de 3D, né? Enfim, então, assim, todas as áreas a gente tem essa parte de apresentação, até um gráfico que você vai colocar no seu artigo. Então, essa eu acho que é a maior motivação, e hoje em dia o mercado está crescendo muito, viu? Então, assim, quem quiser, sei lá, fazer estágio, a gente tem vaga de estágio sobrando, e o mercado está muito bom para a parte de visualização de dados, porque principalmente no Brasil, essa é uma área muito incipiente ainda. No mundo, né? Enfim, Estados Unidos, na Europa tem muita gente fazendo, mas tem pouca gente fazendo direito, assim, fazendo coisas legais mesmo. Então, aqui no Brasil, principalmente, é uma área muito incipiente. Pra você ter uma ideia, eu fui o primeiro aluno de mestrado aqui da Federal, em visualização de dados. Agora já tem outros, mas eu fiz cabelo mestrado tem 3 anos. Então, né, é uma área bem nova, assim, sabe? E eu acho que a motivação é essa. Então, não falta emprego e para analista de visualização de dados, e é uma área que está crescendo. Bom, o que faz um analista de visualização de dados? Um analista de visualização de dados, ele pega, olha o dado do cara, olha o que o cara quer fazer com os dados, olha as perguntas que o cara quer responder, propõe visualização e implementa. Então, são esses passos, eu vou passar esses passos aqui para vocês. Primeira coisa que a gente pega é o briefing inicial do problema. Então, por exemplo, se a gente tem esse problema do InfoSAS, né, que é o problema de buscar anomalias no SUS. Vocês vão falar o tipo de dados, enfim, o que é o problema de anomalias, né, quais são os algoritmos que a gente utilizou. Esse é o briefing inicial do problema. O conhecimento da base de dados. Então, a gente tem que saber o que a gente vai visualizar, né, porque a gente não tem só um tipo de dado, o gráfico de barras, e não necessariamente. Ele vai mostrar 2 eixos, sendo que o primeiro eixo, o eixo de baixo, são categorias e o outro são valores. A gente pode transformar isso no histograma. Então, esse gráfico pode mudar. Então, a gente tem que ter um conhecimento da base de dados para a gente saber o que a gente vai mostrar. Beleza. Bom, eu peço com a tecnologia. Bom, então, primeira coisa, isso aqui é a coisa mais importante, eu acho. A gente tem que identificar as perguntas a serem respondidas. Porque não adianta nada a gente mostrar alguma coisa que as pessoas não querem saber. Então, para mim, isso aqui é a parte mais importante. E essa é a fase inicial. Você chegou, conheceu os dados, chega o cara e fala assim, e aqui? Me fala o que você quer responder, entendeu? O que você quer ver nesses dados. E essa parte é muito importante. Colocando isso aí para que é importante. Aí a gente passa para o passo, né, de análise e respostas. Então, geralmente, a pessoa vai ter que entender os algoritmos, né, um pouco
todo algoritmo, a gente não precisa entender igual vocês estatísticos entendem, eu preciso saber geralmente o que ele faz, né? Assim, os seus resultados que ele vai cuspir, na verdade. E eu pego as perguntas que a gente está tendo, né? que as perguntas que as pessoas querem responder, e adequo esses algoritmos da melhor forma de visualizar os dados que saíram desses algoritmos para a gente responder esses dados. E essa é a parte da recomendação de técnicas de visualização de dados, tá, gente? Aqui eu abro um parênteses. Aqui a gente tem alguns tipos só. A gente tem gráficos de parte todo, por exemplo, são gráficos de pizza, gráficos de círculos concêntricos, gráficos de map, barras, séries temporais, linhas, áreas, enfim. E mapas. Eu coloquei 4 aqui. E olha só, uma coisa legal é o seguinte, gente. Se vocês sabem fazer essas 4 aqui, geralmente, tá, é muito rápido vocês precisarem de outras coisas. Então, assim, isso daqui, ó, você sabe 4 tipos de gráfico diferentes, um tipo de gráfico diferente para cada um essas grandes áreas aqui, é muito raro você precisar de uma coisa a mais. Então, assim, é uma coisa simples que dá para fazer, depois eu vou mostrar a curva de aprendizado, e que você, sei lá, você tem um ganho absurdo, sabe? É igual o custo-benefício do mestrado, né? O mestrado, para mim, eu acho o melhor custo-benefício. Se você ficar lá 4, 5 anos, formou, beleza. Igual a professora falou, esqueci o nome da professora. Hoje em dia, quem forma, né, é bom, mas, assim, você tem que sempre buscar mais. O mestrado, não. O mestrado são 2 anos apenas. Pô, você já é mestre. Tô mestre. Doutorado, né? 4 anos. E, assim, hoje em dia, graças a Deus, não é só voltado para a parte acadêmica, né? Assim, a pessoa que faz o doutorado, ela, além da parte acadêmica, tem grandes empresas procurando pessoas assim. Então tá muito bom. Mas, enfim, esse daqui é o custo-benefício da área de visualização de dados. Poucas visualizações. Hoje, se o Marquinhos tivesse parado, se a gente parasse naquele slide do Marquinhos, a gente ia ver que, eu acho que já tinha contemplado isso daqui, né? Então, assim, a gente tinha 6 slides e isso daqui já tinha contemplado 6 slides. Tá? Então, é uma área bem simples e que pode ter muitos resultados com pouca coisa. Fecha parênteses. Bom, agora vamos para a parte do desenvolvimento, tá? Vou falar um pouquinho só do desenvolvimento, porque o pessoal ainda não viu. Essa parte que eu gosto mesmo. Bom, então a gente tem algumas linguagens de visualização de dados que são interativas. D3JS, ela é toda em JavaScript, e ela usa geralmente SVG e Canvas. Então, assim, hoje em dia, o pessoal antigamente falava assim, não, JavaScript foi só uma modinha e tudo mais, mas hoje em dia a melhor linguagem que a gente tem é JavaScript, pelo menos na minha opinião, porque ela é totalmente assíncrona, ela tem interação com o usuário. Hoje em dia o pessoal faz framework em JavaScript. Então, é a linguagem do momento, e é a linguagem do momento desde, sei lá, 2002, então esse momento está bem grande até agora, né? E D3JS foi uma biblioteca de visualização de dados que um cara fenomenal fez, que ele chama Mike Bostock. O cara é um gênio, ele trabalha no New York Times hoje em dia, um dos trabalhos dele, não sei, é no New York Times, e o cara faz exatamente visualizações, o trabalho do cara é fazer visualização interessante para problema interessante, ou seja, o cara está ganhando dinheiro e está feliz, né? Esse é o cara ideal. Então, assim, né, a gente tem outras linguagens, que são Processing, Photoshop, Paintbrush, Lápis, porque, igual eu falei, sabe, a gente tem o R também, né? Mas a gente pode fazer visualização de dados, a gente não precisa ter ferramentas mais avançadas, enfim, coisas complicadas. A gente, com pouca coisa, a gente consegue fazer coisa muito boa, né? A ideia é a gente tentar visualizar aquilo ali de forma a melhorar a interpretação do usuário, tá? E a gente tentar ensinar para o cara. Tá, então eu vou falar aqui um pouco só de análise de dados, bem corrido. Tá de boa? Ok. Então, do passado ao futuro. A primeira coisa que a gente teve foi a estruturação de dados. E aqui eu já passo, eu vou chegar até a visualização, tá? Mas eu estou passando a parte de análise de dados para a gente conhecer um pouco. Primeiro a gente teve aquela parte de estruturação de dados, porque a gente não tinha dado em nenhum lugar. Aí depois a gente passou para essa parte de análise de dados em Excel, tá? Então a gente tinha aquelas tabelas, Excel, enfim. Aí a gente veio para a parte do Business Intelligence, que também agora, hoje em dia, né, a gente já está um pouco ultrapassado também. Isso aqui já, sei lá, vamos colocar em meados de 1900 e pouco, 94, sei lá. Aí a gente vem para a parte de predição de cenário, que eu acho que tem um pouco mais a cara da estatística, né? A gente trabalha muito com predição de cenário. O Business Intelligence geralmente é aquele negócio, a gente quer prever o passado, né? O Oswaldo fala muito isso, professor, que é um dos responsáveis pelo projeto InfoSAS. A gente tem tanto dado que a gente quer prever o passado.
Aí tem aquele grande problema, né? Ah, não, eu demoro mais de um mês para analisar um mês, né? Então aí você tá mal já, né? Porque quando você começa a demorar muito tempo para você analisar um negócio que já passou, você começa a prever o passado. Mas muitas vezes, quando o volume de dados é enorme, isso é muito difícil e tem muita gente, muita empresa grande que não consegue fazer. E a gente consegue fazer aqui na Federal, tá? Então, sabe, bom, então a gente passa para essa parte de predição dos cenários, só que agora a predição está começando a ficar um pouco também ali nessa parte, pelo menos nessa parte de tecnologia, o pessoal não quer saber só de predição, o que vai acontecer no futuro. Um simples exemplo que eu sempre uso aqui nessa parte é a parte dos aeroportos, tá? Então, hoje em dia a gente tem aeroporto e a gente tem aquela pancada de voo. Então, os caras usam lá um modelo de séries temporais para saber quando que um voo vai estar atrasado ou não. E ele chega, atualiza lá. Só que hoje em dia você chega e fala assim, porra, cheguei lá e meu voo tá atrasado. E você fica mal, né? Assim, você tem, sei lá, você tem uma apresentação para fazer, seu voo foi atrasado e tem possibilidade de ser cancelado, porque o pessoal faz toda uma predição dependendo dos horários dos voos. Aí a gente vem para... que é a análise temporal que eu falei. A gente vem para esse cenário aqui, que aí é a parte interessante, que é a parte de prescrição de soluções. O que a gente chama de prescrição? Prescrição é quando a gente prevê uma coisa e já vem com a solução. Então, uma empresa muito legal lá dos Estados Unidos, o que eles fizeram? Enfim, a pessoa está lá, aí ela acabou de pegar um voo, o voo dela está atrasado, então a pessoa já está bolada já, mas o voo dela não foi cancelado. Então ela pegou o voo dela e foi, sei lá, Brasil e Estados Unidos. Aí do nada, ela chega lá, cadê a mala dela? Aí, esse ela chegar, tem que chegar no guichê, perguntar para a mulher, ela assim, e aí? Me fala aqui, você sabe onde está minha mala e tal? Isso é péssimo, né? Porque, você já perdeu sua mala, seu voo já foi atrasado, e aquilo ali tá tudo no banco de dados, gente. Se o cara pegou e colocou a mala em outro lugar, tem que ter um RFID para aquela mala ali, tem geralmente, né? O cara passa aquela mala, ele sabe que está em outro voo. A mulher não precisa ir lá, chegar e, deixa eu acessar meu TOTOS aqui, realmente sua mala tem os voos, não precisa disso. O que os caras fizeram? Os caras pegaram, criaram um aplicativo, você sabe onde está sua mala, e, perdi minha mala, o cara já fala assim, eu sei, tal, sua mala está em outro voo, por engano, vocês me desculpem, você vai ganhar X tanto em milhas, você ganha, não sei o que, você vai passar a noite em não sei qual hotel. Então, isso que é prescrição de solução. O cara chega, vê um problema, né, ele identifica aquele problema e te dá a solução. Então, acho que isso daqui que a gente tem que focar, viu, gente? Bom, essa aqui foi a parte da apresentação chata. Agora nós vamos para a parte legal. Bom, pessoal, tem essa página aqui que chama Visualizing Algorithms do Mike Bostock, que é o cara que é o criador do D3. D3 é aquela biblioteca que eu falei para vocês. O D3 ele tem uma curva de aprendizado que eu acho que é sensacional. Por quê? Porque ele já tem uma pancada de exemplos. O D3, a melhor parte dele é que ele tem trilhões de exemplos. E os exemplos estão na página do D3. Então você vai lá na página do D3. Então, gente, essa aqui é a página do D3, tá? Todos esses exemplos que eles mostram aqui de cara, já tem, na verdade é só você pega, copia o código, muda os dados que tem ali e ele já faz a página toda para você. Vou mostrar isso para vocês aqui rapidinho, só para vocês verem. Tem essa parte de exemplos aqui, ó. Então, por exemplo, um gráfico muito comum em estatística é esse box plot, né, que ele mostra a distribuição. Então, tá aqui os box plots. Então, você vai falar assim, me conta aqui, será que eu preciso implementar isso daí? Não, ele já tem
o código aqui, ó, tá vendo? Esse index.html, HTML é uma linguagem de marcação de web. Então, na verdade, você copia esse código que está aqui, que está nesse index.html, você não precisa saber programar, tá? Esse aqui é um arquivo de JavaScript separado, mas não importa, ele já vai estar importando para vocês lá, quando for. E aqui estão os dados em CSV, tá? Então, para aquela visualização de Boxplot, o modelo de dados é esse aqui, você copia a página, muda o texto, muda os dados, está lá. Você tem a sua página, a apresentação da sua página, com o texto que vocês quiserem, e você tem os Boxplots agora. Então isso é muito bom no D3, porque você não precisa saber a princípio programar, e ele tem aqui os Boxplots, acho que eles estão mexendo, tá vendo? Então, isso daqui você já tem só mudando os dados, aí você pode colocar seu nome, enfim, você vai mudando o HTML, mas é bem simples, você não precisa saber programar. Aí tem um segundo passo, que é quando você começa a falar assim, não, olha a quantidade de visualização interessante que a gente tem aqui no D3. Opa. Beleza. Então a gente começa a ter uma pancada de visualização. Isso daqui está igual ao Boxplot, é só vocês copiarem o arquivo, muda os dados, está tudo pronto, né? Então assim, e a galera começa o pessoal tem muita imaginação, né? Tem jogo feito em D3. Eu vou mostrar agora essa parte de Visualizing Algorithms. Essa parte, o cara começa falando que essa parte de sampling pode se tornar um quadro, sabe? Então, como desenhar um quadro em D3. Então, assim, a pessoal viaja, essa não é a parte que eu quero mostrar para vocês, tá? Mas já é legal, né? Então, assim, os caras começam a desenhar quadro utilizando fórmulas matemáticas e o bind desses dados, ou seja, eles fazem a relação desses dados com as fórmulas matemáticas e isso gera um quadro. Então, assim, bem legal, né? Agora, o que eu quero falar, e até ser os professores, é o seguinte, agora a gente também está mudando a forma até de ensinar, né? Assim, o mundo hoje em dia, o aluno, ele é muito inquieto. Então, assim, você vai falar assim, não, vou ensinar um algoritmo de quicksort. Beleza, quicksort. Então, você pega o pivô, o cara já fala assim, nossa. Ainda mais o cara acabou de entrar na graduação, o cara tá lá em EDS 2, né? Isso de computação, tá, gente? Então, assim, você desanima o cara, entendeu? Realmente você desanima o cara. Aí chega um cara, por exemplo, esse daqui, e fala assim, não, vou te ensinar de uma forma bem legal. Deixa eu descer aqui pro quicksort, vocês vão ver o que é legal. Aqui ele tá bagunçado. Deixa eu pegar o quicksort, só um minutinho, pessoal. Sorte. Tá. Aqui, ó, quicksort. Esse daqui é o quicksort. Tá vendo vermelho? Pessoal, aqui, ó. A inclinação da barra representa se o valor é positivo ou negativo. E no meio é 0. O vermelhinho é o que a gente chama de pivô. O que o quicksort faz? Você tem um arranjo de elementos, ele pega, seleciona um elemento qualquer, e aí ele entra recursivamente, aí ele fala assim, selecionei esse elemento aqui, aí tem dois conjuntos, ele entra nesse elemento aqui, ele seleciona outro elemento dentro dele, aí vai diminuindo o conjunto, e dentro desses conjuntos que ele vai diminuindo, ele vai ordenando esses conjuntos. Quando ele chega em um conjunto mínimo, ele já tem um conjunto mínimo ordenado, aí depois ele só vai voltando as funções, e esses conjuntos vão se ordenando. Então, assim, uma coisa é se explicar isso que eu te falei, agora outra coisa é o cara ver exatamente o que está acontecendo nisso daqui. Então, a gente está vendo a ordenação aqui em tempo real de uma pancada de elementos e pronto, está ordenado. Então, assim, a forma que a gente muda é a perspectiva de ensinar, né? A gente não tem mais aquela como é que a gente fala? Aquele modelo que, a pessoa vai falando, a gente não tem forma, a gente não tem os algoritmos, mas o cara pode realmente ver o que está sendo aqui. E se ele quiser, o que está acontecendo ali? Tem um algoritmo de quicksort implementado ali atrás em JavaScript, ou seja, o cara vai se interessar mais. Eu acho que isso é muito legal. E agora eu vou passar para outras partes. Aí tem vários algoritmos de sorte, né? Aqui ele fala, é como se fosse a série temporal do sorte, cada etapa, né? Cada pivô que ele escolheu. Aí ele mostra as etapas da ordenação até o final. Então as coisas começam a ficar bem mais agradáveis quando a gente começa a ter uma interpretação visual. E isso que é o que a gente quer com a parte de visualização de dados.
A gente quer melhorar, né, ajudar o usuário a entender coisas que são complexas, mas de forma muito mais simples, entendeu? Então, assim, é claro que não sei se deu para entender, mas a ideia é a gente tentar diminuir o impacto que tem de coisas complicadas para o usuário, para ele não desanimar, enfim. Esse aqui é outro algoritmo, tá? É o algoritmo de merge sort, também é uma forma de visualização da ordenação, mas não é essa parte que eu quero passar para vocês. Tá, isso é essa parte aqui é legal. Isso daqui, gente, é Maze Generation, que eles falam, né? Enfim, é labirinto, né? Então, isso aqui o cara está construindo um labirinto, um algoritmo de construção de labirinto em tempo real. Então, agora, o que eu acho mais legal é o seguinte, além de ter essa parte de construção de labirinto, vamos supor que o labirinto já esteja construído, né? Aqui ele está tentando, por força bruta, ele está tentando, os caminhos vermelhos são os que ele já percorreu, e os pretinhos são os que ele estão voltando, e o vermelhinho foi o que ele percorreu e que deu certo. Então, assim, ele está tentando resolver o labirinto com um algoritmo de força bruta, tentando pegar todos os caminhos, e isso em tempo real. Então, a gente, em vez de a gente chegar a explicar um algoritmo de resolução de força bruta por, sei lá, não sei, desenhando, enfim, isso daqui eu acho que facilita muito mais a vida das pessoas, né, do usuário de entender, eu acho que dá muito mais interesse. Aqui também, então assim, e não só, aqui vocês podem ver que tem um tanto de lugar mexendo, aqui é um algoritmo de força bruta, só que não tem só uma thread andando, sabe, são várias threads andando, e a que chegar primeiro é isso mesmo. E está chegando na parte legal. Essa aqui é uma thread, o cara está tentando resolver, né? Esse algoritmo aqui é um pouco mais complicado, acho que ele vai demorar um pouquinho aí, né? Enfim. Então ele vai fazendo as tentativas, enfim, isso aqui é bom para o cara não quer, sei lá, ensinar a programação dinâmica. Ele armazenou aquele caminho, ele passou por aquele caminho, ele vai armazenando as partes do caminho, né, claro. E as partes que deram certo ele vai falando ok, e as partes que não deram certo, ele vai armazenando como não. Então ele nunca repete o mesmo caminho. E isso é muito importante na área de computação. Então, assim, a resolução do algoritmo poderia ser terrível, ela começa a ser muito mais agradável e muito mais prática, né? Muito mais rápida também. Bom, da mesma forma, só que de uma forma mais interessante, né? Como eu disse, múltiplas threads tentando resolver o algoritmo. Aqui a gente colocou um algoritmo com uma capilaridade extremamente pequena. Isso daqui é um algoritmo de múltiplas threads de resolução de Maze Generation, né, de criação de labirintos. E olha que legal, vai ter uma ideia, né? Agora a parte mais interessante, talvez, aqui agora é o mesmo algoritmo de cima, só com uma thread, tá? Então aquela thread, não sei se vocês viram aqui, as threads elas vão chegando num certo ponto, dependendo do caminho que ela percorreu, ela vai fazendo uma cor. Então, como todas as threads, a gente tem N threads, né, enfim, quando tem um caminho novo, a gente abre uma thread, então ela vai pegando as cores, todas igual um arco-íris. Como aqui a gente tem uma thread só, essa thread tem que ficar voltando, enfim, a gente tem a pintura, né, que a gente pega o brush e vai adicionando. Bom. Eu coloquei esse daqui. Essa parte é legal. Aí por fim, o que a gente tem que mostrar? Que todo mês que seja resolvível, né, enfim, que ele seja solúvel, ele é uma árvore, entendeu? Então assim, a partir disso aqui a gente pode utilizar qualquer algoritmo de caminhamento em árvore, né, em grafo, que pode ser cíclico ou não. Aqui eu acho que não pode ser cíclico porque ele é Maze Generation, mas ele é uma árvore com início e com fim. Então quando você chega nesse ápice aqui, de chegar para o cara no final, de ter explicado uma pancada de algoritmo, fala com ele, agora trazendo para a realidade, né, vamos simplificar isso tudo. Maze é uma árvore. Então você mostra para o cara, você quer saber? Tá aqui. Acho que é cabelo. É isso mesmo, pessoal. Então, enfim, isso aqui é só um pouco do que a gente pode fazer. Se vocês forem virar professores, se vocês forem dar alguma palestra, acho que essa forma da gente procurar mostrar para o usuário como entender, né, melhor essas coisas
como entender melhor os dados, porque a gente tem às vezes a gente está tão dentro do problema que a gente acha que o problema é tão simples e que nossos dados são tão simples que qualquer pessoa pode entender. Mas isso é a maior mentira do mundo. Então, assim, igual a gente fala, não, igual a gente está no Infostat, a gente fala de anomalia, a gente fala de taxa de cobertura, a gente está tão dentro do problema que a gente acha que isso é uma coisa simples, mas não é. Principalmente quando a gente vai, sei lá, dar uma palestra, apresentar para a secretária de saúde, como que a gente traz isso para a realidade dela. E isso daqui é uma das formas, né? A gente facilita o entendimento do usuário. Alguém tem alguma pergunta para Geraldo? Não? Ô, Douglas. Geraldo, seguinte, a gente usa muito R, né? E a gente tem que o R integra com muitos programas. Sabe se existe alguma integração, sei lá, eu consigo fazer usar o DPs dentro do R, alguma coisa assim? Então, um negócio muito legal que eu vi. Que eu vi ultimamente foi até um webinar de como mostrar grandes volumes de dados da forma correta, né? E eles chamaram desse jeito. E eles utilizavam o R, na verdade era o R Python, não sei o pacote, mas enfim, era uma função do R. Essa função do R, ela gerava mapas de calor. Eles utilizavam só o D3, né? A interação do mouse, na verdade, para fazer imagens interativas. Então, a primeira coisa que o cara plotava era uma imagem de um mapa de calor. Aí, pelo D3, o pull JavaScript, você consegue dar o bind no mouse scroll, né? Então, você consegue chegar e diminuir, né, o tamanho do zoom. E ele pegava esse zoom, mandava para o servidor, a função era recursiva, então ela sempre se reexecutava, aí ela delimitava o tamanho do canvas do heatmap. Então, assim, isso era muito genial, sabe? Então, por exemplo, o cara pegou, colocou, sei lá, 10 milhões de pontos no R. Se você for botar isso em SVG, ele tem um grande problema que ele não suporta a quantidade de elementos, porque fica muito pesado para a tela do usuário. Então, você vai plotar 10 milhões de pontos, você não consegue. No R, você plota, ele gera um PNG e está tudo certo. Então, ele deu um exemplo que ele plotou 10 milhões de pontos num scatterplot e ele fez esse bind do zoom. Ele fez assim, à medida que, eu quero dar um zoom nesse conjunto aqui. Aí ele fazia o scroll do zoom e chamava a função recursiva para plotar os 10 pontos e só colocava na tela a imagem. Então, assim, ficou levíssimo, é uma forma muito legal de se explorar grandes volumes de dados. Isso pode ser usado com grafo, né? Isso é usado até, não sei se todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, mas, enfim, aqueles open layers, né? Que é aquele OpenStreetMap, na verdade, que são layers de mapa que até o Google usa. E aquilo ali é exatamente isso, né? Eles utilizam a interação do mouse e jogam para a tela as camadas só o que você precisa. Então, jogam aquelas imagens das camadas, dos mapas, dos mares, exatamente com o que você precisa, que é o que o cara faz, só que isso, assim, é uma revolução, sabe, cara? Ele utiliza a interação do mouse, só que ele só joga para a tela imagem. Então, assim, ele pega, o cara está fazendo um hover do mouse num pixel, então eu tenho que dar um tooltip para aquele pixel. O cara vai lá no R, vê onde está aquele ponto e volta com a informação. Então, muito legal. Obrigada, Geraldo.